Muito boa noite, está no ar o Rede TV News. Olá, boa noite. São Paulo bate novo recorde de ocupação de UTIs e 6 regiões vão restringir comércios e serviços a partir de segunda-feira, incluindo a capital. E começa às 11 da noite de hoje a fiscalização do governo paulista para conter a circulação de pessoas e a realização de festas. E você vai ver também. Com alta de casos de Covid-19, governos do Paraná e do Distrito Federal limitam o funcionamento de serviços não essenciais. Laudo da Polícia Federal aponta que perfurações feitas pela Vale provocaram o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Júri absolve ex-PM e Guarda Civil acusados de executar 17 pessoas em chacina na Grande São Paulo em 2015. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar resgataram um menino de 3 anos que sofria maus tratos na zona leste de São Paulo. A mãe e a tia dele foram presas. O menino foi encontrado parcialmente nu e preso à metade de um barril de plástico. Ele mal podia se mexer e não tinha como escapar. Um pedaço de madeira mantinha o recipiente preso à parede. Uma testemunha gravou o vídeo que foi parar nas redes sociais. O Conselho Tutelar avisou a polícia que foi até a casa da família no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Ela foi levada ao pronto-socorro no momento da ocorrência e lá os médicos constataram que realmente ela não anda e que ela não se expressa, ela não fala. Então, a gente verifica aí que é uma violência contra um inocente que não consegue conversar, não consegue se defender, não consegue sequer caminhar. O garotinho estava desnutrido e nessa situação degradante há pelo menos 3 dias. A mãe, Naila Ferreira Vaz, de 20 anos, e a tia dela, Paula Regina Alves, de 44, vão responder por cárcere privado e tortura. As duas tiveram a prisão preventiva decretada. A tia e a mãe, no mínimo, eram coniventes com a situação. Isso daí já está confirmado pelos depoimentos colhidos de que tanto mãe quanto a tia eram responsáveis por essa situação. Outras 2 pessoas maiores de idade moram na casa. Os investigadores vão apurar se elas sabiam dos maus tratos. A criança foi levada para um abrigo do Conselho Tutelar. O jogador Marcinho foi denunciado por homicídio culposo pelo atropelamento de um casal de professores na zona oeste do Rio em dezembro do ano passado. Na denúncia, o Ministério Público considerou como agravante o fato do ex-jogador do Botafogo, Márcio Almeida de Oliveira, não ter prestado socorro às vítimas. Marcinho atropelou e matou um casal de professores no dia 30 de dezembro no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Em depoimento à polícia, 5 dias depois do acidente, o atleta disse que fugiu sem prestar socorro porque ficou com medo de ser linchado por testemunhas. Versão desmentida pelos investigadores, que concluíram que não havia risco à sua integridade física. De acordo com o Ministério Público, Marcinho dirigia acima da velocidade permitida na via no momento do atropelamento. A pena para o crime de homicídio culposo é de 2 a 4 anos de prisão, aumentada de 1/3 por não prestar socorro. A defesa de Marcinho não quis se manifestar sobre a decisão. A perícia feita pela Polícia Federal responsabiliza a mineradora Vale pelo rompimento da barragem de Brumadinho. A tragédia, que completou 2 anos, deixou 270 mortos. O laudo aponta que perfurações feitas pela Vale causaram o rompimento da barragem. O objetivo era instalar sondas para monitorar e analisar a condição interna do rejeito de minério depositado na estrutura. Uma perfuração dessa não poderia jamais romper uma estrutura que estivesse numa condição de estabilidade aceitável. Só que a condição de estabilidade dessa estrutura era marginal, ela era abaixo do aceitável pelas normas. Segundo a perícia, a perfuração começou numa área crítica da barragem 5 dias antes da ruptura. No dia 25 de janeiro, quando a estrutura entrou em colapso, o trabalho atingiu o ponto mais frágil, o que gerou uma onda de liquefação. Esse fenômeno ocorre quando o rejeito passa do estado sólido para o líquido. Basta um ponto que rompa para que o processo seja desencadeado. As investigações continuam. Dos 270 mortos na tragédia, 11 ainda não tiveram os corpos localizados. Pelo menos um erro de execução a gente já pode adiantar que houve, não é?
A questão aí de perícia, imperícia, negligência ou dolo, isso tudo vai ser analisado a partir de agora. Em nota, a Vale disse que só vai se manifestar após avaliar o laudo da perícia. São Paulo volta a bater recorde de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 no pior cenário desde o início da pandemia. 6 regiões do estado, incluindo a Grande São Paulo, tiveram piora nos índices e regrediram para fases mais restritivas. 6.767 pessoas estão internadas com Covid-19 nos leitos de UTI. A taxa de ocupação é de 70,8% nos leitos da Grande São Paulo e 70,4% no interior. A segunda onda está sendo potencialmente mais trágica que a primeira. Hospitais de referência da capital paulista já estão lotados. Hoje, os grandes hospitais privados de São Paulo, entre os quais Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, Copa d'Or, hospitais de ponta, eu falei de alguns deles, há vários outros, têm hoje quase 40% de ocupação de pacientes fora de São Paulo. Em nota, o Albert Einstein informou que ontem teve recorde de internações por Covid-19 desde o início da pandemia. Hoje, a ocupação total chegou a 104%. Já o Sírio-Libanês disse em nota que a ocupação total de leitos é de 97%. Vários estados brasileiros tiveram colapso no seu sistema de saúde, o que fez com que essas pessoas fossem trazidas para cá. Vários hospitais privados têm dezenas de solicitações em lista de espera, portanto, não estarão sendo acolhidas frente à ocupação alta das suas UTIs e também das próprias enfermarias. 6 regiões do estado de São Paulo tiveram piora nos índices e regrediram de fase. Ribeirão Preto e Marília foram para a fase vermelha, se juntando às regiões de Barretos, Araraquara, Bauru e Presidente Prudente. Grande São Paulo, Campinas, Sorocaba e Registro também regrediram da fase amarela para laranja. Somente a região de Piracicaba teve melhora, indo da fase laranja para amarela. Estamos fazendo melhor, mas tudo tem limite. Recursos humanos, então médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, espaços em UTI para aumentar. Nós temos o risco de colapsar, nós precisamos do apoio da população. A reclassificação começa a valer a partir de segunda-feira. Com retorno para a fase laranja na Grande São Paulo, bares não poderão funcionar e serviços não essenciais, como restaurantes e comércio, só podem funcionar até às 8 horas da noite, com 40% da capacidade. A partir de hoje, começa a valer no estado toque de restrição. Das 11 da noite até às 5 horas da manhã, o governo promete aumentar a fiscalização nas ruas. O governo do estado de São Paulo também anunciou a antecipação da aplicação das vacinas. Neste sábado, idosos com 80 a 84 anos começam a ser imunizados. Pelo plano inicial, esse grupo começaria a receber as vacinas a partir do dia 1º de março. Já a imunização para pessoas de 77 a 79 anos está prevista para começar na próxima quarta-feira, dia 3 de março. O estado prevê vacinar cerca de 990 mil idosos entre 77 e 84 anos. Há um ano, o Brasil registrava o primeiro caso de Covid-19. O homem diagnosticado com a doença tinha acabado de chegar de uma viagem à Itália, país com alto índice de infectados na época. No dia 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro paciente infectado pelo novo coronavírus no país. O paciente chegou assintomático, sem nenhum tipo de sintoma febril ou de tosse ou de gripe. Ele permaneceu sexta, sábado, no domingo fez uma reunião familiar de retorno da viagem e na segunda-feira procurou uma unidade de saúde. Com isso, quando ele confirma positivo, ali naquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso na prática de atenção à saúde. O paciente era um homem de 61 anos, considerado do grupo de risco, morador de São Paulo. Ele tinha viajado à Itália, a região da Lombardia, entre os dias 9 e 20 de fevereiro. Chegou ao Brasil no dia 21.
2 dias depois apresentou os primeiros sintomas. Fez o teste no dia 25 e no dia seguinte, o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso da doença no país. O paciente foi diagnosticado aqui no Albert Einstein, hospital particular na zona sul da capital paulista. Teve apenas sintomas leves como tosse, coriza, dor de garganta e febre, sem necessidade de internação. Ele ficou em quarentena por 14 dias e foi monitorado. A família dele também ficou em observação. Ao mesmo tempo, havia outros 20 casos em investigação no país. O Ministério da Saúde e os estados passaram, então, a desenvolver planos de contingência contra a circulação do vírus. Hoje, um ano depois, o Brasil já soma mais de 250 mil mortos e mais de 10 milhões de casos confirmados. E olha, apenas a zona sul do Rio de Janeiro continua em risco alto de contaminação para a Covid-19. Ainda assim, a Prefeitura decidiu manter as restrições por causa das novas variantes do vírus. Das 33 regiões administrativas, apenas 3 continuam na cor laranja, que significa alto risco de contaminação. O restante está em risco moderado. Apesar do número de casos, óbitos e internações estarem mais baixos, a Prefeitura do Rio decidiu manter as restrições. A determinação foi feita por conta dos novos casos das novas variantes do coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a capital fluminense já registrou 7 pessoas contaminadas com as cepas brasileira e inglesa. A gente não pode afrouxar, a gente não pode se tranquilizar nesse momento. É positivo o dado, ou seja, diminuíram óbitos, diminuíram internações, isso tudo está caminhando muito bem, mas a realidade que a gente está vendo aí pelo Brasil é muito complexa. A chance de chegar no Rio não é pequena. O prefeito Eduardo Paes ainda comentou que no momento não há necessidade de novas restrições, mas que nada impede que medidas mais rígidas sejam tomadas caso o número de pessoas contaminadas aumente. Os dados que a gente tem são dados, nesse momento, positivos. Isso não quer dizer que amanhã não possa piorar. A gente torce e vamos nos esforçar a todos, usando máscara, mantendo distanciamento, evitando aglomerações, isso tudo que a gente conhece. A Prefeitura também comemorou o avanço na vacinação. A capital tem mais de 300 mil pessoas imunizadas com a primeira dose. Hoje foi a vez dos idosos de 81 anos e amanhã o grupo de 80 anos ou mais será vacinado. O restante do calendário só será divulgado pelo município após a chegada das novas doses. A gente tem uma informação que ainda não é totalmente oficial, de entregas de doses de vacina para a Prefeitura. Nós não vamos cometer irresponsabilidade com uma informação ainda não oficial e sair anunciando datas. E vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 9.355.000 pessoas já se recuperaram da doença no país. Outras 846 mil estão em acompanhamento. 252 mil brasileiros já morreram por complicações da doença. 4 milhões de reais, esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio, prestou depoimento hoje para o Ministério Público e mudou a versão sobre os celulares encontrados na cela dele, na sede da Polícia Federal. Daniel Silveira foi ouvido por cerca de 1h30 dentro do Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar, na região metropolitana do Rio, onde está preso desde o último dia 17. A defesa do deputado mudou a versão sobre os celulares encontrados com o parlamentar na sede da Polícia Federal. O advogado de Daniel disse que ele sempre esteve com os 2 celulares e que não teria sido feito um pedido para que o deputado entregasse os aparelhos.
Não houve nenhum momento onde esses telefones teriam sido retirados e ele ingressou de maneira ilícita com esses telefones. Foi um ato contínuo, desde o momento que ele saiu da residência até ele entrar nas dependências da Polícia Federal, na Superintendência aqui do Rio de Janeiro. O Ministério Público solicitou à Polícia Federal a relação dos agentes que tiveram contato com Daniel Silveira durante a prisão e a custódia dele. Nosso foco agora vai ser saber quem eram e quais foram esses agentes, conversar com eles, ouvi-los em depoimento, para entender exatamente o que aconteceu, como se deu a entrada, tentar compreender os protocolos que são realizados na Polícia Federal quando da entrada desses presos, o que aconteceu na prática. Em nota, a Polícia Federal informou que o deputado Daniel Silveira foi revistado no momento em que deu entrada na sede da Superintendência Regional e que não portava nenhum aparelho celular. A PF disse ainda que apura as circunstâncias dos fatos e não se manifesta sobre investigações em andamento. O plenário da Câmara desistiu de votar a proposta de emenda à Constituição que regulamenta a imunidade parlamentar e dificulta a prisão de deputados e senadores. O texto foi encaminhado para discussão em uma comissão especial. O plenário da Câmara dos Deputados tentava, desde ontem, votar a PEC que muda as regras para a prisão de parlamentares. O texto chegou a ser alterado. Mesmo assim, a sessão foi encerrada sem votação. Outra reunião foi reaberta hoje, na tentativa de acordo, mas não houve sucesso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, encerrou a sessão e criou uma comissão especial para discutir a PEC. Esse é o caminho normal de tramitação de propostas de emenda à Constituição, mas esse texto, em específico, vinha seguindo uma outra tramitação, restrita ao plenário e bem mais acelerada. O rito tinha sido acordado por Lira em troca da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, preso na semana passada por ataques ao Supremo Tribunal Federal. Qualquer acordo que se faça no plenário, na tarde de hoje, para a presidência da Casa, para a mesa diretora e para funcionários, para a consultoria, para todos os deputados, sabe que impõe risco a matéria num tema extremamente sensível. Fico muito triste e preocupado quando se adjetiva um PEC, e essa não merece ser chamada PEC da imunidade. Deveria ser chamada PEC da democracia. Regras que faltam e que faltaram para que o Supremo tivesse uma decisão mais cômoda, inclusive para ele mesmo. E esta Casa, de novo, hoje, não consegue consensuar a alteração de um artigo. Não é de um código. É de um artigo. A desistência da votação é uma derrota para Lira, já que ele vinha negociando esse texto desde a semana passada. A proposta prevê que, quando houver crimes relacionados às declarações e votos dos parlamentares, eles só poderão ser punidos pelo Conselho de Ética. Além disso, quando forem presos, não vão para carceragens e não podem ter o mandato suspenso por decisão judicial. O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje o Ceará. Ele participou das assinaturas para a retomada de obras viárias que estavam paralisadas há anos na região. Em Tianguá, a 300 quilômetros de Fortaleza, Bolsonaro circulou no meio do povo, tirou fotos, recebeu flores e até um chapéu de vaqueiro. Em seguida, desfilou em carro aberto por vias da cidade. O presidente veio ao Ceará para assinar as ordens de retomada de 3 obras viárias, entre elas um viaduto na BR-222 em Tianguá, com trabalhos interrompidos há 10 anos. O governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, não participou da agenda. Nas redes sociais, ele disse que respeita a autoridade, mas que não pode compactuar com o que considera um equívoco, se referindo às aglomerações. Na cerimônia de retomada das obras, o presidente respondeu: aos políticos que me criticam, sugiro que façam o que eu faço. O povo não consegue mais ficar dentro de casa. O povo quer trabalhar. Esses que fecham tudo e destroem empregos estão na contramão daquilo que seu povo quer.
O Ceará tem 95% das UTIs ocupadas. Hoje à tarde, o governo editou um decreto com mais restrições em todo o estado. Entre elas estão a ampliação do toque de recolher e a determinação de novos horários para o funcionamento de serviços essenciais. E por causa da alta taxa de ocupação de leitos de UTI, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, decretou restrição total a partir da meia-noite de domingo. De acordo com o novo decreto, somente os serviços fundamentais vão funcionar. Hoje, a ocupação de UTIs na rede pública na capital chegou a 98%. A medida terá duração mínima de 14 dias e, por causa desse decreto, o Senado Federal fechou o acesso aos visitantes enquanto durar a medida. E a greve dos caminhoneiros que transportam combustíveis na região metropolitana de Belo Horizonte provocou uma corrida da população aos postos. A categoria pede redução no ICMS cobrado sobre o diesel. Quem precisou ir ao posto para abastecer se deparou com esta cena durante todo o dia. Por toda a cidade, longas e demoradas filas de carros e motos. Tá acabando a gasolina aqui já, viu? Olha o tamanhozinho da fila. Caminhão não passa, não pega nada. Deve ter uns 50 minutos mais ou menos. Tá tudo difícil, pandemia, né? Economia ruim, aumenta a gasolina. Pelo amor de Deus, a gente sofre demais. Em alguns postos, os consumidores reclamaram que os empresários aproveitaram o medo do desabastecimento para aumentar os preços da gasolina e do álcool. Absurdo, né? R$5 um litro de gasolina? Complicado demais. Eu vou colocar álcool porque é mais barato, mas dura bem menos. Desde ontem, cerca de 300 motoristas fazem um bloqueio na portaria da refinaria Gabriel Passos da Petrobras, em Betim. Sem a distribuição do combustível, algumas regiões já começaram a enfrentar problemas com estoque. Neste posto, a gasolina acabou no início da tarde. Trabalhar com o que tem, né? Colocar o etanol, né? Em nota, o sindicato, que representa os donos de mais de 5 mil postos do estado, afirmou que se a greve permanecer nas próximas horas, certamente haverá falta de combustível nas bombas. Já os transportadores dizem que a greve é por tempo indeterminado. Eles exigem a redução do ICMS cobrado sobre o diesel no estado, de 15% para 12%. O governo de Minas disse em nota que as recentes mudanças no preço dos combustíveis não são em função do ICMS, mas sim da política de preços praticada pela Petrobras. O desemprego no Brasil caiu para 13,9% no último trimestre do ano passado. Na pesquisa anterior, a taxa estava em 14,1%. Já a taxa média de desemprego em 2020 chegou a 13,5% e esse é o patamar mais alto da série iniciada pelo IBGE em 2012. Isso significa que o número de brasileiros desempregados no final do ano passado chegou a 13.900.000 trabalhadores. Foi publicado no Diário Oficial da União de hoje o calendário para a retomada da prova de vida de aposentados e pensionistas do INSS. Quem tinha de fazer a prova de vida em março e abril de 2020, por exemplo, terá de fazer em maio deste ano, quando recomeça o cadastramento. Já quem tinha que provar que está vivo entre março e abril deste ano para continuar recebendo o benefício, terá de fazer em novembro, último mês previsto na programação. É importante lembrar que quem não fizer a prova de vida terá o auxílio bloqueado. Para tentar diminuir a fila, o INSS também vai aceitar a prova de vida pelo aplicativo do Instituto. Vão participar da biometria facial mais de 5 milhões de beneficiários, já previamente selecionados. No ano passado, por causa da pandemia do novo coronavírus, a prova de vida tinha sido suspensa. A prova de vida é obrigatória para que o público possa ter direito aos benefícios previdenciários. Chegou ao fim o júri popular do ex-PM e do guarda municipal suspeitos de participar da maior chacina do estado de São Paulo, que ocorreu em 2015. Por decisão dos jurados, eles foram absolvidos.
O ex-policial militar Vitor Cristilder dos Santos, de 37 anos, e o guarda municipal Sérgio Manhanha, de 48, deixaram o fórum de Osasco no fim da tarde. Os dois eram acusados de homicídio doloso qualificado, tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Parentes aguardavam o fim do julgamento e comemoraram a absolvição. Por outro lado, mães e familiares das vítimas protestaram por não concordar com a decisão. Esperar com 2 advogados tudo e nós não tem nada. É dando aval para ter outro assassino. Pode esperar. Após 5 dias de julgamento, o júri composto por 4 mulheres e 3 homens decidiu por maioria de votos inocentar o ex-PM, o guarda municipal, das acusações. Eles estavam presos preventivamente, mas com a sentença, a justiça expediu os alvarás de soltura e eles devem deixar a penitenciária amanhã. 40 testemunhas entre defesa e acusação foram ouvidas no tribunal do júri. Ontem, os réus negaram mais uma vez a participação na chacina. Eles eram apontados pelo Ministério Público como integrantes de um grupo de extermínio responsável pelo assassinato de 23 pessoas nas cidades de Osasco e Barueri em 2015, para vingar a morte de 2 agentes públicos ocorrida dias antes. A promotoria acusou o ex-PM e o guarda municipal de terem participado de ao menos 17 mortes. Entre os anos de 2017 e 2018, ambos foram condenados pela chacina, com penas que somavam 200 anos. Após o recurso, a justiça anulou a condenação, determinando a realização de um novo júri. Na época, foi alegado que os jurados votaram contra as provas do processo. De acordo com o Ministério Público, nessa decisão de hoje, não cabe mais recurso. Quando se faz um segundo julgamento com uma decisão do Tribunal de Justiça anulando a condenação, isso dá uma grande força para a tese defensiva. O ordenamento jurídico nosso não permite esse tipo de apelação por uma terceira vez, por uma segunda vez. Está acabado, terminou. Outros 2 policiais militares julgados e condenados pela chacina seguem presos. Guilherme Boulos, do PSOL, virou réu no processo em que ele é acusado de invadir e ocupar o triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. O caso ocorreu em abril de 2018. A ocupação foi um protesto contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em nota, Boulos disse que a acusação do Ministério Público é uma farsa. A defesa dele afirmou ainda que a decisão certamente será revista. E agora vamos à previsão do tempo para esse final de semana com o Igor Silveira. Olá, boa noite. O tempo continua fechado no final de semana e com previsão de chuva forte na região norte, no centro-oeste e também no nordeste. No sul do Brasil, o dia fica nublado e só deve chover no leste do Paraná e de Santa Catarina. No domingo, o tempo muda e chove no período da tarde nas 2 regiões. No Rio Grande do Sul, o tempo segue seco e não chove. No sudeste, o céu continua encoberto e com chuva forte e volumosa em Belo Horizonte e no Espírito Santo. E hoje em São Paulo, o dia começou com frio e chuva em algumas regiões. No fim de semana não vai ser diferente, o sol até aparece, mas não deve esquentar. Mínima de 18 graus amanhã e 19 graus no domingo. No Rio de Janeiro, o dia começa com muitas nuvens, esquenta um pouco mais que São Paulo, mas chove no período da tarde. 24 graus no sábado e também no domingo. Já no Nordeste, o clima segue instável e só não chove nos pontos que estão em amarelo no mapa. Na região norte, a previsão é de chuva e em Manaus, a máxima pode chegar aos 31 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. O Hospital Municipal Pimentas Bom Sucesso, em Guarulhos, sofre com a falta de medicamentos e, por causa disso, vários médicos pediram demissão. A mãe da Angélica, de 70 anos, foi internada no hospital ontem de manhã com dor abdominal. Às 7 horas da noite, ela morreu. Porque minha filha entrou na visita, 4h30, ficou até 5 horas com ela estava bem, sem medicamento, ela falou que não tomou nada. Aí a gente veio para buscar, infelizmente, vamos enterrar ela daqui 2h30.
Este médico residente conta que a situação no hospital é grave. Entre outras coisas, faltam luvas e medicamentos importantes para tratar infarto e AVC. Perder um paciente é o maior receio de um médico. E pior ainda, se for por falta de recursos. Isso não vai sair da memória dele. Tem a cena de um paciente meu que, infelizmente, foi a óbito por ausência de uma medicação simples, barata, que a gente tentou como pôde conduzir ele como a gente podia, de esquemas alternativos. Ele no início respondeu, mas depois foi piorando bastante, foi para UTI e morreu num estado gravíssimo. E é uma coisa que, infelizmente, eu não consigo esquecer. Além da infraestrutura precária, os pacientes correm o risco de ter a assistência médica prejudicada. Por causa desse cenário sucateado e falta de condições de trabalho, pelo menos 60% dos médicos preceptores, aqueles que orientam os residentes, pediram demissão. Dos 24 orientadores, 15 estão cumprindo aviso prévio até domingo. Na segunda-feira, já não estarão mais no hospital. E em meio a toda essa dificuldade, a administração resolveu dar férias coletivas para os 18 residentes no mês que vem. E em 28 de janeiro, 5 pacientes morreram. O hospital nega que tenha relação com a falta de recursos. Nem o aparelho de tomografia funciona. Para quem trabalha nessa área, a gente tem até dificuldade de imaginar como é trabalhar sem um tomógrafo, né? É um trabalho muito dificultado, principalmente em casos de emergência, em casos graves. Ainda mais no momento como da pandemia de Covid-19, em que a tomografia é um instrumento de diagnóstico muito importante para a gente avaliar a gravidade dos casos e também diagnosticar mesmo os casos. O hospital pertence à Prefeitura de Guarulhos, mas é administrado por uma organização social. Segundo o Sindicato dos Médicos de São Paulo, os problemas começaram desde a mudança de gestão, em janeiro do ano passado, e se agravaram nos últimos meses. Em nota, o Instituto reconheceu que enfrenta dificuldades para a aquisição de medicamentos, mas diz que se esforça para abastecer o estoque regularmente e que nenhum paciente ficará sem assistência por falta de médicos. Já a Prefeitura de Guarulhos informou que acompanha de perto o caso do hospital. O Tribunal de Contas da União pediu a suspensão da compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. O governo pretende adquirir 20 milhões de doses do imunizante entre março e maio. Segundo o TCU, a Covaxin não tem aprovação pela Anvisa e não teve a fase 3 de testes realizadas aqui no país. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmou hoje que o leilão para a implantação da tecnologia 5G no Brasil deve ocorrer até o meio do ano. A previsão é que a internet 5G esteja disponível nas capitais brasileiras em julho do ano que vem. Internet 100 vezes mais rápida, maior cobertura e a facilitação do uso de novas ferramentas, como a inteligência artificial. O Brasil deu mais um passo rumo a esse futuro. A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou o edital do leilão da tecnologia 5G no Brasil. Entre as principais regras que devem ser cumpridas pelas empresas interessadas estão o compromisso de levar sinal de internet 4G ou superior para as localidades com mais de 600 habitantes, bem como as rodovias federais, investimento em fibra ótica nas regiões Norte e Nordeste, migração do sinal das antenas parabólicas de TV, muito utilizadas no interior do país, para que não sofram interferência do sinal 5G. Além disso, deverá ser construída uma rede privativa e segura para o governo federal. Nós temos que preservar as nossas informações sensíveis e também tirar qualquer que seja algo que esteja na imaginação das pessoas, achar que podem estar espionando o governo brasileiro. O Tribunal de Contas da União tem até 150 dias para analisar o edital, mas o ministro das Comunicações, Fábio Faria, acredita que o prazo será bem menor. Era um desafio muito grande realizar no primeiro semestre, mas devido à celeridade da Anatel, o Tribunal de Contas, que se antecipou, montou um GT do 5G também para ir para a nossa viagem. A nossa missão do 5G fez com que eles pudessem sanear todas as dúvidas que eles tinham em loco com as empresas e que eles prometeram para mim
que iam reduzir o prazo de 150 dias para até 60 dias. A expectativa é que até o final de 2029, todos os municípios do país tenham acesso à internet 5G. A Anatel estima que a empresa vencedora irá pagar cerca de 35 bilhões de reais para explorar o serviço no Brasil. Por hoje é só, ficamos por aqui. Obrigado pela companhia. Um bom fim de semana. Uma boa noite para você e até segunda-feira. Tchau, tchau.